Olá, boa tarde a todos os de boa vontade, na luz da verdade de Abdurrahim. Tarde de uma segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Muita paz, muita luz a todos os de boa vontade. O tema que eu queria falar hoje é a questão da mensagem do Graal, que existem 3 edições da mensagem do Graal. A primeira foi feita em 1926, que era a chamada edição violeta, quando pela primeira vez Abdurrahim publicou em um livro, reuniu em um livro as suas dissertações que ele publicava em periódicos, o chamado. Então, em 1926, ele pela primeira vez reuniu o número de 43 dissertações e publicou esse livro que chamava a Nova Mensagem do Graal. Com 264 páginas. Foi no outono de 1926. Depois de 1931, ele já reuniu mais dissertações e publicou a chamada Grande Mensagem, né, do Graal, com 91 dissertações. Então, essa foi a segunda edição, então, da mensagem do Graal. Depois que o governo nazista interditou a gráfica dele, proibiu ele de divulgar a mensagem do Graal, bem como se reunir com os adeptos, isso primeiramente em 1937. O regime nazista fechou a gráfica dele, enfim, a editora, para a proteção do povo e do Estado. Mas ele, como ele estava situado em Wuppertal, no Tirol da Áustria. E então ainda o nazismo, o Hitler ainda não tinha anexado, né, a Áustria, né? Então, de certa forma, Abdurrahim estava tanto protegido, né, isolado, né, das interferências, né? Está marcado aqui. Eu estou aqui com a biografia de Oscar Ernest Benhardst, Abdurrahim. Isso aí pode ser, é só digitar, né, quem se interessar no Google, que aparece a biografia de Abdurrahim. E essa biografia é a mais completa que eu conheço e eu acredito que tenha sido organizada pelo editor Rubens de Oliveira Santos. Então está marcado aqui que numa quinta-feira de 12 de agosto de 1937, a editora Der Hof de Abdurrahim em Munique é proibida pela Gestapo e os livros e revistas foram confiscados para a proteção do povo e do Estado. A partir desse momento, Abdurrahim não pôde mais difundir seus escritos, pelo menos na Alemanha. Agora ele residia na Áustria, em Wuppertal, no Tirol, tinha sua colônia do Graal, e até 12 de março de 1938, portanto, uns 6 meses, né? Ou 7 meses, exatamente, acho que 7 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Exatamente 7 meses depois daquela proibição,
da editora dele, né, pela Gestapo. Em 12 de março de 1938, ao meio-dia, Bedruchin é preso pela Gestapo e a colônia dele do Grau foi confiscada. Ele ficou 6 meses preso. E ele conseguiu ser libertado por um discípulo, Helmut Miller, que durante mais 6 meses ele abrigou a Bedruchin e sua família numa propriedade. Né? Ele era ainda membro desse discípulo de Bedruchin, Helmut Miller Schiraralt. Ele era um fiel discípulo de Bedruchin e ele ainda pertencia ao partido nazista. Então ele tinha uma certa influência, né? Devido à influência dele, ele conseguiu libertar Bedruchin, que ele poderia até ser morto, executado, porque ele também, a principal acusação que pendia contra ele, que ele tinha a intenção de tomar o poder na Alemanha. Um absurdo, né? Na verdade, ele ia tomar o poder espiritual no mundo todo, ele como filho do homem. Caso ele fosse, os convocados não tivessem falhado e a humanidade tivesse reconhecido, né, o filho do homem. Ele seria naturalmente, vamos dizer, o rei do mundo, ou então o senhor do mundo. E então a humanidade teria um outro patamar. Mas enfim, ele foi preso e ele, depois de 6 meses, ele foi morar em Kipsdorf, que é uma cidade, fica a uns 35 quilômetros a sudeste de Dresden, já bem próximo da fronteira com a República Tcheca. Então lá ele ficou em exílio, um exílio involuntário. Ele, na verdade, era uma espécie de prisão doméstica, porque os nazistas sempre continuavam a vigiá-lo. Mas nesse período que ele ficou, a partir de fim de março de 1939, até a sua morte em 6 de dezembro de 1941, ele ficou então quase 3 anos, né? Dia 27 de março, numa segunda-feira de 1939, Bedruchin se muda com sua família para o Ischi-Weizerhof, em Kipsdorf. Ischi-Weizerhof é o nome da propriedade, né? Era me parece que um discípulo também, que essa propriedade era de um discípulo de Bedruchin, que ele era um empresário, enfim, industrial. Otto Ziezek, mais ou menos esse é o nome. E ele cedeu essa propriedade para Bedruchin. E aí ele voltou a morar em um lugar, né? Assim, porque antes ele estava residindo na grande propriedade do discípulo Helmut Miller. Quer dizer, ele estava residindo juntamente com esse discípulo, né? Ele e a família, que é uma propriedade muito grande, rural, em Charlotte, toda aquela região próxima a Dresden. Mas enfim, e nesse período que ele ficou em Kipsdorf, ele fez a sua edição da terceira mensagem do Graal, que ele colocou os outros escritos que ele tinha feito com ressonâncias e colocou uma nova ordem das dissertações. Só que como ele estava proibido de qualquer atividade, e ele também já estava adoentado por tantos sofrimentos que passou, ele já previa que em pouco ele já ia partir desta terra. Então ele preparou
essa mensagem em 3 volumes, justamente para a humanidade do futuro, a qual nós vivemos hoje, né? Diferente do enfoque da mensagem de 31, que foi escrita e publicada contando que com o sucesso dos convocados e que a própria humanidade viesse a reconhecê-lo. Então isso não ocorreu. Então essa foi a grande diferença. Então ela não se tornou mais válida, a mensagem de 31, justamente por causa disso. Foi pelo falhar dos convocados, que ele não poderia estar mais vivendo aqui na Terra. Ele era previsto que ele ia viver até os 104 anos, segundo o convocado Joseph Wagner, que ele escreveu no livro o Meu Caminho para a Mensagem Sagrada e para o Senhor até ele deixar esta terra. Então ele escreveu esse livro, que também é encontrado no site do Rubens de Oliveira Santos. Então, ele disse, né, ele é uma pessoa talvez que seja mais próxima, né? Joseph Wagner, que nos últimos 10 anos de vida de Abdurshim foi talvez a pessoa mais próxima dele. Então, era previsto que ele vivesse até os 104 anos. Então, ia passar o juízo final, uma série de coisas, e possivelmente ia ser muito mais suave, né? Essa transição da humanidade para o reino do milênio, nova era da luz. O reino do milênio, na verdade, ele só pode surgir a partir do aprisionamento de Lúcifer, que ocorreu em 1929, no verão de 1989, que o próprio Abdurshim, Parson e Manuel estiveram lá no reino de Lúcifer, aprisionados. Foi a época da transição universal, ou o início alguns consideram o início do juízo final. E aí teria uns 7 anos, né, de transição, até 1933, quando Emmanuel, filho do homem, assumisse aí o corpo terreno de Oscar Ernest Benhart. Então, aqui, 21 de 7 de 1929, transição universal. Foi chamado do alto para que ele começasse então sua missão terrena. Foi a hora em que a vontade de Deus surgiu de forma nova e exigente na criação, segunda encarnação de Parsifal na Terra. Parsifal é o rei dos reis, o rei do Graal, e vive no ápice da criação. E no verão de 1929, nessa época mesmo, Parsifal, já nesse verão, Parsifal cumprira a missão de acorrentar Lúcifer por 1000 anos fora da criação. No reino, ele esteve lá no próprio reino de Lúcifer e o acorrentou por 1000 anos, para que pudesse ser efetivado o reino do milênio. Agora, o reino do milênio só pode surgir com o acorrentamento de Lúcifer. Então, pode-se afirmar que o reino do milênio surgiu em 1929, espiritualmente. Mas aqui na Terra, ele ainda não pôde se efetivar, pelo menos assim, visualmente, porque a Terra está com muitas... na Terra, grosso material, porque nos planos sutis da Terra já está tudo, vamos supor, restaurado, vamos dizer assim. No plano físico que é a última etapa, para que o reino do milênio seja visível, assim, materialmente. Bom, mas então o que acontece? Os planos acabaram se mudando por conta do livre-arbítrio humano. Isso sempre é uma possibilidade que existe.
o senhor Emmanuel não cogitava esfalhar os convocados, mas é uma questão que sempre, onde existe o livre-arbítrio humano, sempre pode existir esse tipo de situação. Então ele preparou a sua mensagem em três volumes para essa nova época, né? que seria a nossa época. Então, após sua morte, em 1949, quando Frau Maria, sua viúva, assumiu novamente Wupperberg, aí começou a imprimir a mensagem do Graal, né, com 3 volumes. Agora existe muita controvérsia, hein, entre as pessoas, principalmente iniciado com alguns dos adeptos antigos dele que após a guerra e diante da impressão daquele volume, né, da mensagem em 3 volumes, achavam que houve aí alguma adulteração, né, alguma coisa assim, que isso seria só, segundo essas pessoas, inclusive o Herbert Miller, ele desconfiava, né? Ele exigia provas, né, dessas alterações que Manuel Abdrucim fez, né? E isso nunca apareceu, né? Então ele desconfiava disso e não aceitava essa nova versão da mensagem em 3 volumes. Mas ela foi feita justamente para a época futura, para a nossa época, né? E ainda hoje existem alguns poucos que defendem que a verdadeira mensagem é a de 1931. Mas não pode ser, porque ela foi escrita na época prevendo-se que a humanidade ia reconhecer Emmanuel, o Filho do Homem, enquanto ele estava encarnado na Terra. Então, a edição de 3 volumes foi justamente feita para uma época que ele não estivesse mais aqui na Terra. Agora, existem muitas evidências, né, que Abdrucim estava mesmo fazendo sua adaptação para 3 volumes, revisão, e por algumas falas, né, de alguns convocados ou discípulos, ou mesmo apóstolos, né, que dá a entender que ele estava em atividade. Ele não ia ficar assim inativo, né, durante pelo menos 2 anos e meio, né, lá em Kepsdorf. Então ele ia fazer isso, e fazia assim com muita precaução, porque se os nazistas vissem alguma atividade em relação à obra dele, que é a mensagem do Graal, poderiam prendê-lo imediatamente, enfim. Então é uma coisa que ele fazia com muita precaução, para não chamar a atenção. Joseph Wagner, ele e a esposa moravam nessa mesma propriedade desse discípulo. É uma casinha que ficava ao lado da casa onde vivia Abdrucim, a sua esposa, e Irmingard, a filha, né, do primeiro casamento de Frau Maria. Então, um dos trechos do livro de Joseph Wagner, o Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor até ele deixar esta terra, ele diz o seguinte, é um trecho, né? Novamente eu pude ir até o Senhor em seu escritório, onde ele tinha as muitas dissertações abertas e trabalhava nelas. Então, essa frase que ele citou já dá a entender que o Abdrucim estava trabalhando nas suas dissertações, ou seja, revisando, né? Então, como diz, as suas muitas dissertações estavam abertas.
Então ele estava trabalhando nelas. Então isso é uma clara indicação. Ele que estava trabalhando, revisão. Ele não estava escrevendo mais nada novo em termos de dissertações. Ele dedicou os seus últimos tempos aqui na Terra justamente para fazer essa revisão. E tem o fato também de uma... essa... Quando a gente analisa onde foi colocado essa fala de Joseph de Wagner, é mais ou menos... A gente vê mais ou menos a época, né? Porque ele narra, ele dá uma descrição desde a época que ele conheceu o Senhor, em Womperberg, por volta de 1931, até 1941, durante 10 anos do falecimento de Abid-ru-Shin. Então, conforme ele vai narrando os fatos, dá para imaginar mais ou menos a época, né? Então, que poderia ter sido essa que o senhor estava revisando sua obra. E isso eu calculei que seria mais ou menos lá pela meados de 1940. Essa vivência que Joseph Wagner teve, que estando no escritório de Abid-ru-Shin, ele viu ele trabalhando nas suas dissertações. Mas ele deve ter ficado um período, lógico, maior, né? Ele deve ter iniciado essas revisões no segundo semestre de 1939 e concluiu em maio, no final de maio de 1941. Então ele levou aí talvez uns 2 anos, talvez de um ano e meio até 2 anos para fazer uma revisão total, né? Das suas dissertações. Tirou tudo assim que se relacionava diretamente à pessoa dele, porque ele já não estaria mais na Terra, né? Então ele focou nesse sentido. E, enfim, todos os eventos que iriam ocorrer ele citou. Por exemplo, a questão do grande cometa, a estrela do juízo final, que ele está na dissertação do primeiro volume. Falou o grande cometa. E a própria Irmingard, num depoimento que parece de 1956, um depoimento que ela fez num cartório, parece de Innsbruck, que fica próximo de Womperberg, e ela fez uma declaração, não sei se solicitaram explicações dela, então ela declarou exatamente como foi feito essas... Porque ela era auxiliar direta do senhor para essa questão, ela batia a máquina, fazia as colagens, né? Então era uma espécie de auxiliar direta, né? Da Abid-ru-Shin. Então ela citou que ele concluiu essas alterações no final de maio. Então, portanto, uns 6 meses antes do falecimento dele. Aproximadamente isso. 5, 6 meses. Agora, as pessoas que não acreditam não se satisfazem, né? Agora, pode-se dizer que hoje 99% dos leitores da mensagem eles leem através da mensagem em 3 volumes. Então, o que aconteceu? A partir de 1949 até 52, que quando foram impressos os 3 volumes da mensagem do Graal, gradualmente as pessoas começaram a ler essa mensagem em 3 volumes e a mensagem 31 deixou de ser impressa. Aliás, antes da guerra, né? Que eu saiba, pelo menos no idioma alemão, né, da época, não foi impresso. Não foi impresso. E tinha talvez algum estoque, né? Mas aí prevaleceu. E foi até não sei se houve assim queimas, né,
dessa edição de 1931, até houve recomendação. Né? Eu tive a edição em língua portuguesa, que foi impresso em 1934, que seria a segunda edição, né? Que foi primeiramente em idioma alemão, em 1931, e depois foram traduzidos para alguns outros idiomas, né? Principalmente o inglês, o espanhol, francês e o português em 1934. Então essa tradução, que eu saiba, foi feita para a língua portuguesa lá na Alemanha mesmo, e impresso lá também. Só na década de 1950 que o Zé Luiz Gonçalves, que era uma discípula e depois se tornou uma apóstola, né? Apóstola Emmanuel, ela, com recursos próprios daqui do Brasil, traduziu e com a autorização, né, de Frau Maria, e imprimiu a mensagem em português, no português brasileiro, vamos dizer assim. Né? E também houve recomendação. Me parece que veio a princípio lá de Frau Maria. Frau Maria ela faleceu em 1957, mas enquanto ela estava à frente lá do movimento internacional do Graal, ela me parece que ela que recomendou que se queimasse as edições da mensagem de 1931. E essa recomendação, me parece que foi isso, que o José Gonçalves transmitiu essa mesma recomendação. E eu não sou dessa época, eu também não sou tão... Estou hoje com 58 anos e comecei soube da mensagem do Grau em 1984 e passei a estudá-la em 1988. Então sempre eu fiz pelas edições em 3 volumes, mas em 1991 ou 92 eu encontrei em um sebo em Campinas essa edição de 1931 em um volume único, que era a segunda edição, né, da Mensagem do Grau. A primeira foi em 1926, a edição violeta. A segunda edição violeta tinha 43 dissertações. A de 31, 91 dissertações. E a de 41, ela contém um total de 168 dissertações. Então sempre eu li através de 3 volumes. E mais em 91, 92 eu encontrei em um sebo essa edição da mensagem 31 para o idioma português. Isso que foi impresso em 1934. Mas eu nunca li, assim, sempre me pareceu algo um pouco estranho. Eu comprei mais por talvez curiosidade, né? Porque eu não conhecia a história, né? Não tinha conhecimento da história, os fatos, né? Em relação à proibição, ou então até a queima dessa mensagem, né? De 31. Mas aí eu sabendo dessa recomendação, alguns anos depois eu queimei também. Acho que foi por 1995, 96, eu acabei queimando essa mensagem de 31. Eu soube da recomendação, lógico que isso aí é individual, de pessoa para pessoa. Eu achei que tinha razão, né? Essa, essa recomendação. E nas minhas notas do Facebook, eu procuro assim ter uma reflexão maior sobre essas questões, eu procuro, já publiquei, né? As pessoas que leem a mensagem 31, que acham que é a verdadeira, muitos se oporam, né? Fizeram comentários, porque eu tinha alguns amigos no Facebook
que são, vamos dizer assim, adeptos dessa mensagem de 31. Pelo seguinte também, que ela começou a ficar mais conhecida a partir também que quando o editor Rubens de Oliveira Santos, que ele é um adepto dessa mensagem de 31, porque caiu o direito autoral, né? Acho que com 70 anos de falecimento de Abdurrahim, em 1941, então ele começou a imprimir essa edição de 31 no idioma português. Então, difundir um pouco mais essa questão. Mas o número de pessoas que fazem essa opção é muito pequeno. Acho que menos de 1%. 99, talvez 99,9%, ou seja, de 1.999, leem, estudam a mensagem em 3 volumes. Eu vou encerrar esse vídeo, porque eu faço no celular, tem um limite aqui, uns 30 minutos. Eu vou fazer um outro vídeo, acho que para concluir o assunto, e que deve ser mais breve. E aí eu já concluo essa questão.